Bem-vindos à Conselho em formato de vídeo. Isto é basicamente uma newsletter que eu escrevo todas as semanas com as notícias de inteligência artificial, opiniões minhas, coisas que eu estou a ver no mercado. E a newsletter é muito boa, eu gosto muito de escrever, mas eu acho que para ser ainda melhor é fazer em formato de vídeo, em que consigo explicar certas coisas, ir mais profundo em termos técnicos, em histórias, em coisas que estão a acontecer no futuro da inteligência artificial. Então, isto é quase como um podcast e uma newsletter ao mesmo tempo. Eu acho que pode ser muito interessante. Eu vou tentar começar a fazer isto todas as semanas. Escrevo a newsletter, depois gravo o vídeo e depois lanço a newsletter. Então, acho que é uma boa forma de aproveitar todo este trabalho que eu coloco também a escrever para outros formatos e acho que vai ser interessante. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a Anthropic e os novos modelos que eles têm lançado, o Fable 5 e o Mythos. Vamos falar também que eles foram banidos fora dos Estados Unidos, estes modelos, e porque é que isso aconteceu e qual é a minha opinião em relação a isso. Depois vamos falar um bocadinho do Boris Cherny, o criador do Cloud Code, e uma entrevista que ele deu aqui um conselho e porque é que eu acho que não deves seguir este tipo de conselhos e isto não faz sentido para 99% das pessoas. E depois vamos falar de outros modelos que para mim são mais importantes que o Fable ou mesmo o Mythos, que são modelos abertos que te vão permitir fazer automatizações, processos, código muito melhor, mais rápido e incrivelmente mais barato. E por fim, algumas notícias desta passada semana, ok? Em termos de inteligência artificial. Muito bem, Fable 5. A primeira coisa que nós temos a olhar do Fable 5, na minha opinião, é o preço. Temos que ir aqui ao Open Router, ok? E primeiro que tudo já temos aqui a dizer que o acesso está interrompido, pelo menos no momento em que eu estou a gravar foi interrompido. Porquê? Porque basicamente, o governo dos Estados Unidos e o Pentágono e tudo mais tiveram ali várias discordâncias com a Anthropic no mês passado e agora, quando este modelo foi lançado, eles quiseram embirrar um pouco, eu acho, na minha opinião, com a Anthropic e restringir o acesso para outros países. E isto diz-nos várias coisas, ok? A primeira coisa é onde é que estão os modelos da Europa. A Europa tem que acordar, tem que começar a construir modelos, laboratórios e formas de responder àquilo que os Estados Unidos e a China estão a fazer. Nós não temos nenhum modelo que se compare aos que estão a ser produzidos tanto nos Estados Unidos como na China. O único modelo que nós temos neste momento que está minimamente à altura é o Mistral, ok? Que é um modelo relativamente ok, mas que não se compara nem de perto com aquilo que a Anthropic está a fazer. É mesmo muito longe, ok? Portanto, a Europa tem que acordar e tem que realmente começar a competir com os modelos lá de fora e até pode ser bom porque como estamos praticamente no zero ou podemos começar agora projetos, nós podendo começar podemos fazer melhor de raiz porque outros laboratórios que já estão a construir, já estão no processo, já não podem voltar a começar do zero, ou seria muito difícil. E nós podemos começar do zero, portanto podemos fazer coisas diferentes, podemos fazer coisas melhores e podemos aprender com os erros dos outros, coisas que os laboratórios que agora já estão a avançar muito não podem. Então isto até pode ser uma coisa boa e quem sabe nós não criamos algo melhor e no futuro até estamos à frente. Mas é importante acordar, ok? Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que será que os Estados Unidos é o melhor sítio para criar estes laboratórios? Porque se tu discordas do governo, se tu discordas de uma decisão, os teus modelos são banidos, de repente já não podem usar os teus modelos em situações de governo, em situações de guerra, seja o que for. Portanto, será que os Estados Unidos é um bom sítio para estes laboratórios se desenvolverem? Se calhar nem é o melhor sítio e se calhar eles até vão mudar, possivelmente, a OpenAI ou o que for, vão mudar até de sítio, quem sabe, acho difícil, mas pode acontecer. Porque quando tu vês isto a acontecer a outro concorrente, também pensas, epá, isto se calhar pode-me acontecer a mim. E ninguém gosta de que os seus modelos sejam banidos ou restringidos, certamente. Ainda para mais sem grande razão, não é? Não existe assim uma razão que eles deram, foi do género, olha, queremos que vocês tirem o acesso. Pronto. E, por fim, uma empresa ou uma pessoa não pode estar dependente do modelo. Portanto, se tu estás dependente do modelo para fazer o teu trabalho, ou de uma empresa para fazer o teu trabalho, algo está errado. É muito mais importante o que está à volta do modelo, ok? Portanto, seja a base de dados, seja a forma como o modelo trabalha, seja a classificação, o conhecimento, onde ele está hospedado, tudo isto é mais importante do que o modelo em si. O modelo é a primeira camada. E se tu estás dependente do modelo, as coisas vão correr mal, ok? Ou dependente do modelo ou de uma empresa. As coisas provavelmente, não quer dizer que vão correr mal, mas podem muito possivelmente correr mal. Então,
Preocupa-te em conseguir mudar o modelo em 2 minutos e que a tua aplicação, que o teu trabalho continue a funcionar exatamente igual, sem nenhuma diferença. Claro que o modelo muda, portanto muda um bocadinho o resultado, mas a aplicação funciona na mesma, o trabalho funciona na mesma, mesmo que tu mudes de modelo. E isso é muito importante porque senão corres o risco de ficar sem conseguir entregar porque o modelo foi restringido ou porque uma plataforma ou uma ferramenta foi restringida. Portanto, tens de ter muito cuidado com estas dependências aqui. Depois, é importante perceber que o Fable 5 é muito caro, ok? É muito caro. O Opus 4.8 já custava $25 por 1 milhão de tokens de output, o Fable 5 custa $50 por 1 milhão de tokens de output. E agora eu vou explicar isto melhor, que é aqui no Open Router, mais uma vez, nós vemos aqui o preço de input e output. Portanto, $10 de input, $50 de output, por 1 milhão. O que é que isto quer dizer? Quando tu envias uma frase aqui à inteligência artificial, vou só aqui meter uma imagem, vamos imaginar estas frases aqui, cada palavra, mais ou menos, é bem assim, mas cada palavra corresponde a um token. É como se fosse, ok? E cada palavra que tu dizes corresponde a um token. Portanto, 1 milhão de palavras corresponde a 1 milhão de tokens. Não corresponde, ok? Isto não é uma palavra, um token, isso não existe. Mas aqui para o exemplo estou a fingir que é assim. Então, se tu disseres 1 milhão de palavras e mandares 1 milhão de palavras num pedido, tu estás a gastar $10, ok? É basicamente isto que isto quer dizer. Se a inteligência artificial te responder 1 milhão de palavras, portanto, se ela te der de volta 1 milhão de palavras, são $50. É isto, ok? A questão agora é que uma palavra não é bem um token. Uma palavra pode ser 2 tokens, pode ser 3 tokens. Em português acho que até pode ir até aos 5 tokens, porque as palavras são maiores, tens os acentos, tens o contexto e existem várias coisas que fazem aqui ser diferente. Mas é basicamente isto que eu quero dizer e isto tudo para dizer que o modelo é muito caro. É muito caro. A não ser que tu tenhas uma subscrição do cloud, ok? Uma subscrição Max ou acima dessa, acho que é Super Max ou uma coisa assim. É muito difícil utilizar estes modelos. Eu diria que é impossível, porque se fores usar por API os preços são 10 vezes mais altos, pelo menos, e é mesmo muito caro. É ao nível de tu fazeres uma prompt e gastares à volta de 10 a $20, ok? Portanto, a não ser que tenhas um budget de $1.000, $2.000, $3.000 para utilizar por mês com a inteligência artificial, tu não vais conseguir utilizar este tipo de modelos, ok? E também há outra questão que é, tu provavelmente não deves estar a utilizar esses modelos. Eu falo disso um pouco aqui na newsletter, que é, tu provavelmente não precisas destes modelos. A não ser que tu estejas a fazer algo muito complexo, com muitos ficheiros, com um projeto grande, tu provavelmente não precisas disto. E mesmo que precises, provavelmente tu só precisarias destes modelos para pensar, para refletir, para organizar coisas gigantes e depois para executar o trabalho, provavelmente um Opus 4.8 chega, ou mesmo outro tipo de modelos chega. Estes modelos Fable 5 são para coisas mesmo complexas e difíceis e pensar e estruturar. Depois para fazer, muitas vezes, outros modelos conseguem fazer tão bem como o Fable 5, ok? É muito provável que tu não precises destes modelos para nada e principalmente porque eles são muito, muito caros. Portanto, como eu digo aqui, um prompt ambicioso vai fazer a tua conta ir a zero mais rápido do que tu pensas, é verdade. Segundo tema, o criador do Cloud Code disse que já não faz prompts, ok? Portanto, este é o Boris Cherny e ele tem várias entrevistas aqui no YouTube. Se nós formos aqui ao YouTube, ele tem várias palestras e várias talks que ele faz, ok? Tem aqui esta talk que é bastante boa e ele tem feito aqui várias entrevistas e coisas desse género. E numa das últimas entrevistas, eu penso que até foi esta, se não me engano, agora não tenho a certeza qual é que foi, ele disse algo que eu não achei que fizesse muito sentido, que foi: já não faço prompts ao cloud, tenho loops a correr que fazem os prompts pelo cloud e decidem o que fazer. O meu trabalho é escrever loops. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, tu podes ir então à inteligência artificial, não é? E fazer o teu pedido. Podes fazer aqui um pedido que vais enviar ao modelo. Mas existem no Cloud Code os loops, ok? O que é que são os loops? Basicamente, tu podes dizer a um loop: quero que corras todos os dias às 9 da manhã, ok? E este loop vai correr todos os dias às 9 da manhã e todos os dias às 9 da manhã ele vai fazer um pedido e esse pedido vai ser enviado ao modelo. E ele depois pode estar aqui a iterar, ok? Ele pode estar aqui a fazer mais pedidos e a fazer mais coisas. Portanto, o modelo pode dar uma resposta e depois ele pode fazer um novo pedido e o modelo dá uma nova resposta e fazer um novo pedido e o modelo dá uma nova resposta.
Mas o importante é que os loops, basicamente, deixam-te iterar todos os dias a 1 hora ou de hora a hora, como tu preferires. E eles criam-te pedidos para enviar ao modelo. O que o Boris está a dizer é que ele basicamente escreve os loops, que é esta parte aqui, que vai todos os dias, ou todas as horas, ou todas as semanas, fazer pedidos à inteligência artificial e depois fazer coisas no projeto, onde for. Porquê é que eu acho que isto é um mau conselho? Porquê é que eu acho que isto não faz muito sentido? Eu não acho que faça muito sentido por algumas razões. Primeiro, é porque o Boris passou grande parte do último ano a construir isto, ok? Portanto, ele passou o tempo a construir, a estruturar, a melhorar, a perceber como funciona, a pensar sobre o assunto. Portanto, ele tem um conhecimento sobre esta tecnologia que nós ainda não temos. E por muito que pareça fácil de utilizar, ele sabe muito mais como é que funciona lá por dentro e sabe fazer funcionar muito melhor do que nós, que, é verdade é que estamos vários passos atrás, porque foi ele que criou a tecnologia, foi ele que a desenvolveu, foi ele que a pensou, portanto, é difícil acompanhar, não é? A segunda razão é porque ele tem acesso a recursos que nós não temos. Ele tem tokens ilimitados, tem infraestrutura, tem contexto, tem a arquitetura do projeto, é muito diferente da que tu tens e da que eu tenho, ok? Ele provavelmente pode fazer as prompts que ele quiser, pode utilizar a inteligência artificial da Anthropic que ele quiser, pode utilizar os modelos que ele quiser e é ilimitado. Para ele, isto aqui não existe, ok? Isto aqui que está aqui não existe para ele, porque ele trabalha na empresa e nós não. Claro que se fizeres estes loops, tiveres a correr prompts de hora a hora, tiveres a correr mais prompts em cima de prompts em cima de prompts, com loops isto vai custar-te muito e vai acabar o teu uso rapidamente, ok? E vais gastar dinheiro e se calhar, já vamos falar disso, se calhar para nada. Então é muito difícil porque o contexto é diferente, nós não temos a infraestrutura, nem temos a disposição para gastar que ele tem, que é infinita, e a nossa é finita, ok? Esta é outra grande razão. E depois, por fim, e mais importante, se seguires este conselho, provavelmente vais estar a perder tokens, tempo e dinheiro. Porque ele sabe muito bem o que construir, sabe bem o que é que está a fazer e tem muitos anos e muito pensamento sobre as coisas que está a criar. Se tu quiseres construir algo e não tiveres bem definido o que é que vais construir, como é que vais construir, para quem é que estás a construir, a probabilidade de sair uma coisa que simplesmente vai gastar tempo e dinheiro é de 99%, ok? Portanto, vais estar a construir loops em cima de loops para fazer prompts para uma coisa que ninguém quer e ninguém precisa e que no fim vai ficar mal feita. Portanto, isto é preciso um nível de técnica de conhecimento muito, muito grande. Por isso eu acho, honestamente, que é um mau conselho. E por uma outra razão que não está aqui, que é, eu acho que isto é um pouco de marketing. Acho que é um pouco de marketing e um pouco de isto funciona tudo, nós já somos muito bons, já não precisamos fazer prompts, já estamos a funcionar sozinhos. O nosso código desenvolve sozinho, o nosso código melhora o próprio código, a nossa plataforma melhora-se ela mesma. E acho que é um bocadinho de meter esta visão de avanço gigante e algo que ninguém está a fazer e tudo mais, que na verdade lá por dentro eu acho que no futuro pode dar muitos problemas, pode gerar muita esta falsa sensação de que as coisas estão bem feitas quando não estão, e eu acho que isto pode virar a moeda e no futuro a Anthropic sofrer muito com o que estão a fazer, mas vamos ver o que é que acontece. Neste momento o meu conselho é faz prompts boas e faz skills, principalmente. Skills são muito importantes. E skills não deixam de ser prompts de uma certa forma, ok? Portanto, continua a fazer isso, continua a dar contexto, continua a parar o modelo quando ele faz coisas erradas. Eu acho que isso é ideal. E não tentar fazer isto. Não digo que não possas fazer esporadicamente um loop, tipo uma vez por dia ou uma vez por semana para fazer algo, mas só funcionar por loops e não fazer prompts, acho que não faz sentido. Se calhar para o Boris faz, mas para nós e para mim não faz. Depois, modelos novos que foram lançados, Kimi K2.7 Code e Gemma 4.12b. Porquê é que eu falei aqui destes dois modelos? Primeiro de tudo, o Kimi K2.7 Code, porque te permite, basicamente, fazer código a um preço muito mais amigável, muito melhor e com uma qualidade muito boa mesmo. Então, a Moonshot AI lançou este modelo, ok, há muito pouco tempo, e ele agora gasta 0.5 por 1 milhão de tokens de input e 3,5 por 1 milhão de tokens de output. Comparando com os preços que nós vimos antes, a diferença é bastante grande. Ele, de contexto, tem 262 mil de contexto tokens, comparando com o Fable e com o Opus, que tem 1 milhão, é uma diferença grande. Aqui, confesso que sim, isto aqui ainda não está lá, mas, de qualquer maneira, eu já tinha visto aqui, vou só vir aqui de novo, já tinha visto aqui que a performance e
os resultados comparam-se ao Opus 4.8. Não sei onde é que eu vi agora essa comparação, mas eu acho que foi no Artificial Analysis, talvez. Ok, modelos e vamos ver Coding Index. Ok, e será que está aqui o Kimi? Kimi. Ok, o Kimi K2.6 já estava aqui em 1, 2, 3, 4, em quinto lugar. Ok, e o Kimi 2.7 ainda não está aqui, então não sei onde é que eu vi. Mas eu penso que o Kimi K2.7 já se equipara ao Cloud Opus 4.8, ok? Portanto, já estará aqui no terceiro, quarto lugar. E é um modelo muito barato, muito mais barato e muito bom. O bom deste modelo é que é open source, o que é que isso quer dizer? Que tu podes instalar no servidor e utilizá-lo gratuitamente. Só tens que pagar o servidor, basicamente. O modelo é gratuito, mas tens que pagar o servidor para que o modelo funcione, obviamente. Mas a única coisa que ainda falha aqui um pouco é o contexto. De resto, muito, muito bom este modelo. E também o Gemma 412B, que é basicamente um modelo que tu podes instalar numa máquina, num servidor pequeno, num computador antigo que tu tenhas e consegue-te correr um modelo bastante bom, com apenas 16 GB de memória que tu precisas, sem custos de API, sem custos de utilizar o modelo, sem nada. Basicamente podes correr gratuito. Então isto é outro exemplo de um bom modelo, um modelo eficiente, um modelo que não precisa de muito espaço, não precisa de muita coisa e é agente que funciona bastante bem. Portanto, isto é das coisas que eu mais gosto de ver. São modelos eficientes, baratos, que funcionam bem. Okay? Isto é excelente. E é muito diferente daquilo que vimos lá em cima da Anthropic estar a lançar estes modelos. E eu acho que é uma grande diferença de posicionamento para, por exemplo, a Moonshot AI, a Google e outras empresas, mesmo a OpenAI, que estão a lançar modelos abertos, que estão a ajudar os programadores, as pessoas do dia-a-dia que não querem gastar dinheiro com modelos e têm acesso a servidores, ou podem comprar servidores, ou têm um computador antigo, e elas conseguem desenvolver, conseguem fazer trabalho, conseguem utilizar estes modelos para uma Anthropic que está a lançar modelos tão bons e tão grandes que são banidos. Okay? Está a lançar modelos muito bons, revolucionários, sim, mas depois que têm preços que não são quase possíveis de usar, praticamente, a não ser que tenhas uma subscrição cloud. E também são modelos privados e o Cloud Code está cada vez mais privado. E também há outra coisa que vai acontecer no dia hoje, que eu estou a gravar, que é 15 de junho, que é, e até posso trazer isso aqui, que é Cloud 15 de junho Subscription SDK. Ok? Ok, não estou a encontrar aqui o artigo, mas tudo bem. Basicamente, tudo aquilo que forem ferramentas externas que estejam a utilizar a ferramenta da Anthropic, do Cloud, vão ter que pagar de outra forma, vão ter que começar a pagar mais caro, ok? Portanto, tudo o que são ferramentas a utilizar o Cloud vão ter que pagar de outra forma, 10 vezes mais caro. O resumo é isto que vai acontecer, ok? E a Anthropic está a ficar cada vez mais restrita, cada vez mais privada e cada vez mais cara, enquanto outras empresas estão a ficar mais abertas e mais baratas. Portanto, são dois posicionamentos muito diferentes. Por fim, aqui um bocadinho do sinal versus ruído, o que é que tem acontecido esta semana. Eu acho que é importante nós vermos isto aqui, ok? As candidaturas do IFIS acabam a 30 de junho. Isto é um financiamento para, basicamente, pequenas e médias empresas portuguesas que cobre 75% do investimento até 300 mil euros para o teu projeto de inteligência artificial, ok? Tens que ver se és elegível, tens que candidatar, mas é possível que tu consigas este investimento ou o financiamento do investimento. O ChatGPT também ultrapassou os 1.000 milhões de utilizadores ativos, mensais ativos. Isto é muito importante, o ativos é muito importante e é diferente. Portanto, provavelmente os teus amigos, colegas, colaboradores estão a utilizar o ChatGPT. Portanto, se queres fazer algo relacionado com a inteligência artificial, olhar para o ChatGPT é o primeiro sítio a olhar. Neste momento não é o melhor para muita coisa, mas provavelmente é o que mais pessoas utilizam. É importante perceber isto. Outra coisa, o AI Act vai entrar em vigor a 2 de agosto e vais ouvir falar disto, provavelmente. Se não és uma empresa que trata de dados pessoais, finanças, saúde, provavelmente ainda não tens de preocupar muito, mas já há certas coisas que vais ter que preocupar e que todos têm que preocupar. Portanto, há coisas básicas que é para toda a gente, há outras coisas mais específicas para certos tipos de empresas e certos setores, ok? Mas isto é importante para agora e não é para toda a gente, ok? Se és uma pessoa que quer utilizar a inteligência artificial no seu dia-a-dia, não é para ti. Mas se és uma empresa, ou fazes parte de uma empresa, ou és fundador, ou o que seja, isto é para ti, definitivamente. O Governo vai lançar, no segundo semestre, uma plataforma nacional de IA de low-code, ok?
para PMEs conseguirem criar as suas próprias ferramentas e as suas próprias automatizações e agentes, presumo eu. Vamos ver como é que isto corre. Provavelmente diz aqui segundo semestre do ano. Eu imagino que seja no segundo semestre do ano a seguir, porque normalmente isto atrasa muito. Vamos ver. A Salesforce também despediu bastantes pessoas e o ano passado já tinha despedido. Este ano voltou a despedir e é por causa de IA. Não acho que isso seja bem assim. A Salesforce, por acaso, está a apostar muito em agentes e já tem plataformas de agentes muito boas, mas eu acho que IA é sempre uma boa desculpa para despedir, principalmente nestas empresas, e é uma forma de o mercado achar que elas estão muito à frente e o mercado achar que elas são muito inovadoras e que estão a ver algo que nem mais ninguém está a ver. Na verdade, não estão a ver, simplesmente estão a reestruturar certos departamentos e certas coisas. No caso do Salesforce, eu até acredito um bocadinho que eles estejam muito avançados, porque eles têm realmente plataformas bastante avançadas e bastante boas, ok? O Agentforce é uma plataforma de agentes que realmente faz muita coisa, mas mesmo assim eu não acredito nesta coisa dos despedimentos. Acho que é mesmo reformulação da empresa e reformulação de certos departamentos. Vamos ver o que é que acontece com a Salesforce. Pode ser que eles ganhem esta evolução e realmente seja assim. Pode ser que eles se arrependam também. Vamos ver o que é que acontece. E chegamos ao fim, ok? Portanto, foram estas as notícias desta semana e eu acho que em vídeo é sempre mais interessante e consigo sempre aprofundar mais. Espero que tenhas gostado desta edição, assim neste formato. E se gostaste, diz-me nos comentários e também se não subscreves à newsletter, está aí o link abaixo, é só clicares, metes o teu e-mail e todas as semanas, ao domingo, eu envio a newsletter em texto e tu podes então aprender e ler. Espero que tenhas gostado e até ao próximo.